Fernando Figueiredo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. Feliz Natal para você. Vocês também, para vocês do Diário do Sertão, para vocês especificamente e também para os que assistem, né, que acompanham a TV Diário. Mas que história é essa dessa cidade que foi alagada pelas águas do Boqueirão? Foi aqui? Pois é, exatamente. O nome é Piranhas Velhas, né? Uhum. Piranhas Velhas. E ficava, uma cidade que ficava à margem do Rio Piranhas. Rio Piranhas que serviu justamente para fomentar a barragem de Engenheiro Avidos, né? Essa barragem foi construída em 1936, foi inaugurada em 1936, e quando você faz o represamento de águas de um corpo de água, né, de um rio, no caso nosso Rio Piranhas, você alaga um percentual contingente da bacia, a bacia do Rio Piranhas. E como aumentou superficialmente essa água de alagamento, atingiu justamente a cidade que ficava nas margens do Rio Piranhas, que era justamente São José de Piranhas, onde é hoje, né? Foi modificada, foi transferida de lugar para 15 quilômetros adiante. Quer dizer, a princípio a cidade de São José de Piranhas era ali próximo, Exatamente. Onde hoje é a cidade de São José de Piranhas, ficava a 15 quilômetros a primeira, né? A primeira, né? E não é a primeira vez que acontece isso aqui na nossa região, né? No nosso estado vizinho, Pernambuco, tem Petrolândia, onde existia Petrolândia, que, pessoal, quando a seca, né? Quando as águas do Rio São Francisco, das barragens baixas, o pessoal costuma até fazer mergulho, e hoje existe a Nova Petrolândia, que é uma nova cidade feita justamente porque a antiga foi inundada. Mas foi assim, algo catastrófico, teve vítimas fatais? Não, porque aí foi produzido pelo homem, né? Como já tinha o cálculo disso, o dimensionamento na construção da barragem, o perímetro que ia ser alagado, então foi transferido as pessoas para uma nova região e a antiga ficou realmente para ser inundada. Obviamente isso sempre tem um prejuízo, principalmente cultural, né? As pessoas que são apegadas aos locais, né? Onde elas residem, tem lá os seus familiares. Esse geralmente é o que dá mais problema. Não tinha população muito grande, não, né? Não, era uma cidade... a gente tem que pensar que era 1936, na década de 30, né? Cidadezinha no interior, derivada do vale, do Piancó. Então era uma cidade realmente bem pequena, né? Uma cidade pequena, uma vilazinha com igreja, nas ruas calçadas, algumas... O pessoal teve que abandonar, não teve outro jeito, não. Exatamente, mas foi alagado e vocês estão vendo aí, né? Ficou justamente os escombros. Esses escombros que existem hoje, né? Quando o açude, a represa de Boqueirão baixa, né? De Engenheiro Ávidos, baixa suas águas, então é possível ver principalmente as torres do cemitério. Por isso que o pessoal fala, quando baixa lá tem aparece a torre do cemitério. Então é por causa disso daí, né? Exatamente. Essa parte está submersa dentro do açude. Isso, hoje está submersa. E muito provavelmente vai ser muito raro essas cenas agora, porque o rio ficou perene, né? Por conta da transposição do Rio São Francisco, então cenas como essa vão ser mais difíceis. Mas a gente passou por um período de estiagem, né? Muito grande, que foi em torno de 10 anos, né? De 2010 a 2020, que foi uma estiagem realmente forte. Um pouco menos, né? Talvez 8 anos de estiagem. Então, isso daí, o pessoal plantou, inclusive. Onde era a cidade, onde foi Piranhas Velhas, o pessoal usava para plantar e colher os frutos ali, porque o rio baixou, né? O cemitério ficou lá, né? Deu tempo. Acho que não retiraram os mortos, não retiraram? Não, geralmente ficou lá os mortos lá de baixo, restos mortais. Isso. E a 7 quilômetros, São José de Piranhas, né? A cidade está a 15 quilômetros de distância do local de origem, né? Do local originário de... Não tem mais perigo. Origem. Exatamente. Mas tem um distrito, né? Ou é um sítio que leva esse mesmo nome, né? Piranhas Velhas, que fica lá. E é o povoado... E a maioria dos componentes dessa região são descendentes do pessoal que realmente vivia na cidade de origem, né? Você, como engenheiro, tá tranquilo? O pessoal tem que ficar tranquilo? Tem algum risco ainda de algum tipo de inundação? Não, eles estão num perímetro seguro, né? No local onde foi a cidade, realmente ali é inundado, então é inabitável, porque quando vem as chuvas, né, as cheias dos rios, não dá para morar mais lá, mas a 7 quilômetros de lá
é tranquilo, porque não fica necessariamente na represa em si, entendeu? É no rio, no curso do rio, ficava muito próximo ao rio Piranhas. Então, não é na represa do açude em si, é na bacia. Quando aumenta as águas é que elas vão abranger o perímetro onde era a cidade. Quem viu as torres viu. Agora, nos próximos anos, vai ser mais difícil, né? Muito provavelmente. Devido à chegada das águas do São Francisco. Porque o rio vai ficar perene, né? Então, constantemente vai ter água naquela região, então vai ser um pouco mais difícil. Dava até para fazer um turismo aquático lá, né? Futuramente, mergulhar para ver as ruínas da cidade submersa, né? Eu confesso que não teria coragem, né? Mas em Petrolândia, o pessoal costuma fazer isso porque era uma cidade bem maior, né? Então tinha diocese, tinha igreja, então o pessoal costuma mergulhar lá. Vale a pena pesquisar aí. Você não teria coragem? Por quê? Não. Medo não? Para mergulhar não. Seria interessante fazer um mergulho, Sim. né? O pessoal mergulhar, iluminar, para ficar vendo os escombros, as ruínas da cidade. Seria interessante. Exatamente. Teve algum outro caso parecido aqui mais perto da gente, depois desse dia? Não, eu acho que no Nordeste só tem esses dois casos, que foi Petrolândia e essa de São José de Piranhas. Só que o pessoal, quando faz isso, geralmente eles procuram os locais mais adequados para minimizar esses prejuízos, né? Porque são prejuízos realmente enormes de cunho cultural. Porque o prejuízo material realmente ele é contornado, porque você, se for uma cidade pequena, você consegue transferir, consegue fazer em outras localidades, mas o prejuízo cultural realmente esse é um pouco complicado de mitigar. Tem o caso, por exemplo, da barragem de Belo Monte. Acho que você já ouviu falar, vocês que estão nos assistindo. É uma barragem que fica na região norte, né? Que foi feito para a construção de uma hidrelétrica. Então, aconteceu o mesmo processo, né? Você interrompe o curso do rio e alaga uma parte. Lá em Belo Monte, alagou algumas tribos, né? Então, deu uma consequência terrível de cunho cultural, né? As tribos foram alagadas, então os cemitérios, o pessoal cultuava, algumas tribos, né? Cultuavam esses cemitérios que existiam deles, então foi um transtorno terrível. E aqui também o pessoal, geralmente quando tem entrevista, inclusive o Diário do Sertão já fez uma matéria lá, e é justamente com os descendentes, né, do pessoal que vivia na antiga São José de Piranhas, e eles relatam justamente o apego que tem àquela região, né? Então, imagino. Tem o prejuízo material, mas os danos culturais são bem maiores, né? Fernando Figueiredo, obrigado pela sua participação. Feliz ano novo, e a gente volta em 2023, falando sobre pirâmides do Egito, né? Isso, exatamente. Eu que agradeço e aproveito para desejar um feliz ano novo para quem nos assiste, para Diário do Sertão e, claro, para você, Conrado. Gratidão, sucesso. Valeu. Mais informações, onde encontrá-lo? Ele é digital influencer? Você se considera digital influencer? Não, eu sou engenheiro influencer. Sou engenheiro civil e costumo publicar os meus conteúdos, né, nas redes sociais. E hoje o mundo está assim, né? Você tem que aparecer. Né? Então, quem tiver interesse nessas áreas, nas histórias das obras de engenharia, tem um canal do Fernando Figueiredo, é só colocar no YouTube. E também no Instagram, @FernandoFigueiredos, com S no final.